E vem conferir como é que são divididas as eras da Disney. E recentemente lançou no Disney Plus um curta-metragem comemorando os 100 anos do estúdio Disney, desde o seu começo até hoje em dia, e até já comemorando e preparando coisas futuras que o estúdio vai lançar. E por causa disso, eu resolvi trazer quais são as eras da Disney. Afinal, são 100 anos de estúdio, e eles passaram por muitas coisas. E muita gente nem sabe, mas o estúdio, ele é dividido em eras. Eles gostam de dividir assim, para saber quais foram os períodos de alta e de baixa que a Disney teve. E por causa disso, eu vou trazer quais são essas eras que a Disney passou, da primeira até hoje em dia. Vale destacar, aqui vai ser dividido em 9 eras. Eu vou mencionar o que aconteceu em cada uma e qual foi o filme que estava presente nela como destaque. Deixando isso claro, vamos começar da primeira era. E nós começamos com a Era Muda, que aconteceu entre os anos de 1923 e foi se encerrar no ano de 1927. A Era Muda, como o próprio nome diz, era uma época onde o cinema mudo ainda era forte e ainda existia. E nessa época, a Disney, ou Disney como um todo, eles praticavam muito curtas-metragens, envolvendo a personagem da Alice. Alice em Wonderland, Alice em vários lugares do mundo. Como eles faziam esses curtas? Eles tinham uma menina, que era para representar a Alice como atriz, e eles misturavam os curtas tanto da atriz que estava lá, junto com animações à sua volta. Esses eram os curtas-metragens que a Disney acabava soltando nos seus cinemas, porque os curtas-metragens iam para cinemas, e a partir daí foi assim que eles fizeram todo o seu sucesso, de novo, no cinema mudo. Nesse mesmo período, o grande carro-chefe da Disney foi a sua primeira grande animação, que seria o personagem do Oswald, o Coelho Sortudo. A Disney soltou esse personagem e ele era para ser a cara e o nome por trás da Disney. O Walt Disney tinha muito orgulho desse personagem e ele gostava muito dele. E aí o problema na época quando ele começou a fazer suas animações, ele ainda não era alguém que conhecia muito da parte jurídica, não sabia muito bem como funcionava. Então nesse começo, o Walt assinou vários contratos que nem ele sabia direito sobre como funcionavam. A partir daí, quando o Oswald começou a ficar mais famoso e a Disney já começou a dar seus primeiros passos, infelizmente um desses contratos acabou tirando os direitos do Coelho Oswald do Walt Disney e levando para outro estúdio. Ele começou muito bem, fazendo sucesso, mas infelizmente o Walt Disney acabou perdendo o Coelho Oswald e que ele ficou anos e anos tentando recuperar e nunca conseguiu recuperar. Ele perdeu para uma outra emissora. E depois da Era do Mudo, veio a era chamada a Pré-Era de Ouro, que ocorreu entre os anos de 1928 e foi se encerrar no ano de 1933. Perdendo o Coelho Oswald, o Walt Disney teve que pensar em outra personagem para poder fazer com que virasse esse carro-chefe da Disney. E em 1928, ele lançou esse personagem que iria se chamar Mortimer Mouse. Só que a sua mulher não gostou nada do nome e eles resolveram mudar de Mortimer Mouse para Mickey Mouse. O Walt Disney desde o começo falou que ele não queria que mudasse completamente o animal. Então saiu de um coelho e foi para um camundongo. E a partir daí surgiu o Mickey Mouse, graças à mulher do Walt Disney também. Porque Mickey Mouse é um nome muito melhor do que Mortimer Mouse. E a partir daí, a primeira aparição do Mickey é uma que todo mundo já viu e reviu várias vezes, que lançou em 1928, que é aquele famoso curta-metragem, onde ele está dirigindo o seu barquinho e a partir daí ele acaba cantando aquela música e assobiando aquela música. Fez tanto sucesso e foi tão importante que depois daquilo virou até uma propaganda para quando começavam os filmes da Disney. Uma coisa super interessante e super relevante é que esse curta-metragem do Mickey, ele não é só importante porque o personagem principal da Disney apareceu ali, mas ele foi muito importante para poder trazer um novo elemento para o cinema como um todo, que seria a mistura do som junto com realmente a animação que está acontecendo. Não existia isso no cinema mudo e nessa hora começou a acontecer, meio que o som conversando com a imagem diretamente da forma como eles fizeram. E aí surgiu realmente essa ideia. A partir daí, do ano de 93 até o ano de 1939, até passando essa era da pré-era de ouro, ele também lançou vários curtas com essa temática que chamaram muita atenção e que na época até chegaram a concorrer muitos prêmios. E foi nessas curtas que a gente começou a conhecer outros personagens que faziam parte da turma do Mickey, como por exemplo a Minnie, o Pateta e também a gente conheceu o Pluto. Vale destacar, esses curtas
metragens chamado Silly Symphonies. E foi nesse Silly Symphonies, inclusive, que ele introduziu o Pato Donald. E com esse sucesso que estava fazendo, a pré-era de ouro já foi um grande sucesso com um novo personagem que virou o carro-chefe e trazendo toda a sua turma, que era o Mickey Mouse. E depois da pré-era de ouro, chegamos na Era de Ouro, que aconteceu entre os anos de 1937 e foi se encerrar no ano de 1942. Ele é chamado de Era de Ouro muito pela importância que ele teve quando foi lançado. Porque quem começou a Era de Ouro foi o filme A Branca de Neve. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que A Branca de Neve é o primeiro filme longa-metragem animado que misturava som, imagem e cores ao mesmo tempo num longa-metragem. Algo que pra época era considerado praticamente impossível. Um longa-metragem, um filme que vai pro cinema, que vai ter animação, vai ter cores, vai ter som, falas, tudo junto, parecia algo impossível. E o Walt Disney lançou A Branca de Neve, que fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que nem existia nenhuma categoria para poder colocar animação, e mesmo assim ele foi tão importante pro cinema que o Disney foi homenageado no Oscar, ganhando um Oscar pequeno e vários pequenininhos para representar a Branca de Neve e os Sete Anões. Esse período foi considerado a Era de Ouro porque, além dele começar a trazer essa ideia da Branca de Neve, também foi um momento onde o Walt Disney trouxe contos de fadas para dentro dos seus filmes. Eles colocaram contos de fadas para poder contar sua história e sua magia. Além da Branca de Neve, outros filmes que foram lançados nesse período e que são considerados da Era de Ouro são Pinóquio, Fantasia, Dumbo e também o Bambi. Só que logo depois que terminou a Era de Ouro, entrou nos momentos mais difíceis da Disney, que foi o período de guerra, que aconteceu entre os anos de 1943 e foi se encerrar em 1949. Esse período foi muito difícil para todos os estúdios, obviamente, como um todo, afinal é um momento de guerra, mas num estúdio como a Disney, que em relação à animação, acaba ficando mais difícil. E um período de guerra, onde as pessoas praticamente não têm dinheiro para muitas coisas, muita gente acaba indo para representar o seu país na guerra. Quem vai querer ir no cinema assistir uma animação para se divertir? Isso é muito difícil de acontecer. Além disso, muitos animadores acabaram sendo recrutados para a guerra e por causa disso, obviamente, a produção foi caindo, obviamente, de qualidade. Sem ter problema que teve greve nesse período. Então tudo isso acabou fazendo com que a Disney tivesse menos investimento e com esses menos investimentos não conseguisse produzir muitos filmes. A partir daí, com menos investimento, o Walt Disney teve a ideia de investir mais nos seus personagens clássicos. E a partir daí, ele lançou filmes muito mais com a ideia de ser um baixo orçamento e que investia uma ideia diferente do que os contos de fada. De novo, porque estavam num período de guerra. Tanto que ele lançou vários curtas que eram campanhas de guerra para as pessoas irem para a guerra nessa época. Um que ficou muito famoso é o que envolve o Pato Donald e o nazismo, onde ele sonha que o nazismo, como seria um mundo se o nazismo tivesse ganhado a guerra. Esse curta ficou muito famoso e até gerou uma polêmica anos depois, porque muita gente não entendeu o curta, virou meio que algo meio que mal falado, que era o Pato Donald e o nazismo, mas só que não tem nada a ver. É um curta que ele criou, meio que um filminho, e aí a partir dali girou essa polêmica, mas esse foi o mais famoso. Além disso, nesse período, como eu falei, ele resolveu investir em personagens novos, mas focados muito mais no Pato Donald e na turma do Mickey Mouse. E a partir daí saíram filmes que ficaram muito conhecidos, como por exemplo, Você Já Foi à Bahia? Alô Amigos, Ica Bob o Senhor Sapo, Música Maestro. Você também tinha o filme Como é Bom Se Divertir e Tempo de Melodia. Mas como você pode perceber, esse período da guerra foi muito mais esse tipo de filme, porque era o que o tempo pedia. Depois do período da guerra, nós chegamos na Era de Prata, que ocorreu entre os anos de 1950 e foi até o ano de 1967. Nesse período, a Disney tinha uma nova missão. A alegria voltou para o mundo. A guerra acabou, as pessoas conseguiram, a maioria delas, retornar para sua casa, então a magia está de volta. E o Disney teve uma ideia nessa época de prata. Vamos fazer o ressurgimento da Disney. Vamos pegar a nossa Era de Ouro, que era pegar a ideia da fantasia, dos contos de fada, e trazer de volta para o nosso estúdio. Tanto que quem deu o pontapé inicial nesse período foi o filme da Cinderela, uma das princesas mais conhecidas e muito importantes para o período da Disney. Tanto que a partir daí
aí, quando foi surgir os parques da Disney, você consegue perceber que tem o castelo da Cinderela, o marco que ela teve ali, e ela conseguiu realmente passar essa impressão que a Era de Prata queria passar. A alegria está de volta no mundo e está de volta na Disney também. Filmes de conto de fada que você vai levar seu filho e você vai se divertir. Cinderela é o ponto inicial, mas vários clássicos da Disney saíram nesse período. Alguns filmes que fizeram parte dessa era são, na verdade, todos os filmes da Disney que fizeram parte dessa era são Alice no País das Maravilhas, A Bela Adormecida, A Dama e o Vagabundo, 101 Dálmatas, Peter Pan, A Espada Era a Lei e também o filme Mowgli, O Menino Lobo, mostrando como a fantasia estava voltando para a Disney. E agora chegamos na Era de Bronze, ou como muitos chamam, a Era das Trevas, que ocorreu dos anos de 1970 e foi acabar no ano de 1988. Esse foi o período que muita gente considera que a Disney quase acabou. Pra quem não sabe, esse período foi logo depois de um período que tudo parecia que estava ótimo pra Disney. O problema é, logo depois de abrir o parque da Disney, o primeiro parque, e infelizmente depois de um tempo, nesse período antes, que é o período de prata, o Walt Disney acabou falecendo. E quando o Walt Disney acabou falecendo, a Disney ficou um pouco sem rumo. Afinal, ele era a cabeça criativa e pensativa por trás de todas as animações. Ele gostaria de ver o seu rosto e o rosto de fantasia em todos os seus filmes. A partir daí, quando ele saiu, a Disney perdeu um pouco do seu rumo. Mas nesse período que eles estavam abalados com a morte do seu representante máximo, eles não poderiam parar de fazer filmes. E aí é que entra o problema. Nesse período onde o Walt Disney não estava, quem estava cuidando da Disney tentou lançar filmes. O problema é, os filmes começaram a ficar mais caros e também ficaram, só que o problema é, o resultado que o filme trazia não era o que eles esperavam. Os filmes ficavam mais caros, isso era bem verdade. Mas, ao mesmo tempo, as críticas estavam odiando os filmes da Disney. E a bilheteria que o filme estava retomando eram bilheterias muito abaixo do esperado, dando muitos prejuízos. Nesse período, a Disney também tentou investir num novo tipo de tecnologia, que era uma tecnologia que fazia com que fosse mais barato, só que mesmo assim, a animação sairia um tempo mais rápido do que só os animadores desenhando. O problema é, essa tecnologia trouxe mais um empecilho para a Disney do que uma qualidade a mais. Realmente a animação poderia ficar pronta mais rápida, mas essa tecnologia, já que ela era muito nova, ela acabava trazendo uma característica nova para suas animações, que era, elas ficavam muito escuras, elas ficavam realmente com um tom mais escuro do que ela deveria. E isso é normal. Se você parar para ver, a parte de ser mais escuro, algo mais escuro, acaba escondendo alguns defeitos que um filme pode ter. E essa máquina meio que fazia isso. O maior exemplo desse período, que eu acho que é o exemplo que melhor representa a Era das Trevas, é o filme O Caldeirão Mágico. O Caldeirão Mágico, ele representa tudo que essa era representa. Ele é um filme que ele tinha um alto orçamento, anos de produção, a crítica odiou o filme quando ele lançou. Ele teve um orçamento, ele teve uma bilheteria baixíssima, que quase faliu a Disney, e ele ainda tinha essa ideia de, ele era um filme que não tinha nada a cara de um filme infantil. Ele era um filme, por causa da tecnologia nova, muito escuro, muito sombrio para um filme da época. Então ele representa perfeitamente esse período, mas não foi obviamente só o Caldeirão Mágico que esse período deu muito prejuízo para Disney. Tiveram muitos outros filmes nesse período que também fizeram isso, que tiveram um péssimo orçamento, que tiveram um grande orçamento, mas a crítica não gostou e a bilheteria foi baixa. E esses filmes eram Aristogatas, As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh, Robin Hood, Bernardo e Bianca, As Peripécias do Ratinho Detetive, Oliver e Sua Turma, O Cão e a Raposa. Esses são os filmes que foram lançados nesse período. Eu sei, pra quem vê isso é até estranho pensar que esse nível de filme que eu falei foi quando teve uma bilheteria baixa e críticas muito negativas. Pra mim, muitos desses filmes eram parte da minha infância e eu gosto de muito deles, mas no período não foi algo que estava sendo bem recebido. Eu acho que porque veio de uma época muito boa, muito diferente, e essa transição de uma época da outra acabou fazendo com que esse fosse o pior momento da Disney, que foi até que, de novo, com o Caldeirão Mágico, foi um filme que quase faliu o estúdio como um todo. E depois disso veio o renascimento da Disney, que ocorreu entre os anos de 1989 e até foi 1999. Bom, a Disney estava quase em colapso nessa época, eles não sabiam qual era o futuro do estúdio como um todo. Então eles tiveram uma ideia, vamos voltar para nossas origens. Então eles contrataram algumas pessoas que meio que faziam parte desde o começo da Disney, ou que cresceram com a Disney, e tinham a seguinte ideia, vamos trazer o que é melhor a Disney teve, contos de fadas. Vamos voltar com os contos de fadas, vamos voltar com as músicas,
músicas, vão voltar com as cores, vão voltar com as animações e ao mesmo tempo vão trazer uma linguagem moderna para esses personagens. O que eu quero dizer com isso? As personagens femininas, por exemplo, não podem ser como elas eram lá nos anos 20. Agora a gente está no final dos anos 80, elas têm que ter uma linguagem diferente. Elas têm que ser mais decisivas, elas têm que ter uma linguagem mais forte, elas têm que ser mais independente. As personagens têm que querer algo a mais, explorar o mundo. E essa foi a época da Renascença. E quem representa esse começo, e que foi o começo de tudo, que você pode ver que os filmes a partir daqui representaram muito isso, foi A Pequena Sereia. Ela trouxe tudo que a Disney tinha de volta. Era um conto de fadas, com um musical, com muitas cores, muita magia, e a personagem da Ariel é exatamente isso. Uma personagem que quer explorar o mundo, não tá feliz de ser princesa por ser princesa. E isso deu muito certo. E pra mim, esse período, essa época, que depois de vir a época mais sombria da Disney, esse é o melhor período da Disney. Em questão de filme, qualidade de filme, bilheteria, todos os sentidos que você vê a Disney nesse ponto é o melhor. E já começando com A Pequena Sereia. E a partir de agora, eu vou falar quais foram os outros filmes dessa época da Renascença e você vai ver se não foi um dos melhores ou o melhor momento da Disney da sua história. Teve A Bela e a Fera, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Aladdin, O Rei Leão, Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame, Mulan, Tarzan, Hércules e se encerrou com Fantasia 2000. Olha o nível de filme que tinha nesse catálogo. Olha os filmes que surgiram nesses praticamente 10 anos de estúdio. Não é nem para recolocar de renascimento, é realmente mostrar porque a Disney é um dos maiores estúdios já criados. E depois chegamos na era pós-renascimento. Esse foi um período bem diferente para a Disney. Ele ocorreu entre os anos 2000 ao ano de 2009. E muita gente chama esse período como o período da experimentação. E por que isso aconteceu? Nos anos 2000 surgiu um novo estúdio que mudou completamente o que era feito de animação a partir dali. E esse estúdio era a Pixar, com o seu filme Toy Story. Quando surgiu a Pixar, quando surgiu Toy Story, as coisas mudaram completamente na animação. Eles mostraram que talvez a animação 2D fosse o passado e a animação 3D fosse o futuro. Uma coisa mais rápida de se fazer, com estilo diferente e que chamou completamente a atenção de uma nova geração. Além disso, nesse mesmo período, a DreamWorks surgiu com filmes como Shrek. E Shrek também trazia uma ideia de não contar os contos de fadas, brincar com os contos de fada. E aí gerou um problema na Disney, que é, a gente tá brincando com contos de fadas. Parece que as pessoas não querem mais isso, porque nossas bilheterias não estão mais tão altas como estavam no final dos anos 90, enquanto a DreamWorks, a Pixar, estão fazendo muito dinheiro. Então, por isso que virou essa época do experimentação. Porque dos anos 2000 ao ano de 2009, a ideia da Disney como um todo foi realmente tentar trazer coisas novas. Então você pode ver que esses filmes saíam completamente da ideia do conto de fadas e traziam coisas diferentes, histórias completamente diferentes que um filme não se conversava com os outros, como nas outras eras iam. E isso era visível, sem contar o estilo de animação. Tentaram um filme totalmente em 3D, tentaram um filme em 2D, tentaram um filme que misturava 2D com 3D, tentaram de tudo, por isso que é a era da experimentação. E mesmo assim, tem filmes ótimos da Disney, mas que infelizmente, por muita gente na época tá focado em outro tipo de filme, foi jogado de lado, e são filmes que são considerados esquecíveis, mas quem gosta, gosta muito. E esses filmes desse período são alguns, são muitos na verdade, e eles são o seguinte: Dinossauro, O Galinho Chiquiliro, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, O Reino Perdido, Planeta do Tesouro, Lilo e Stitch, Nem que a Vaca Tussa, Irmão Urso, A Família do Futuro, Bolt, O Super Cão e, para encerrar, A Princesa e o Sapo. Essa época é tão experimental, como eu falei, que você pode ver a diferença de animação. E uma curiosidade: A Princesa e o Sapo, que é o último filme desse período, ele também foi o último respiro 2D da Disney, porque eles realmente lançaram A Princesa e o Sapo sendo a volta do 2D, lá no ano de 2009, que era realmente o último ano desse período, para tentar trazer o 2D de volta, ver se as pessoas se interessavam por um filme de princesa 2D. Era o clássico da Disney. Infelizmente, o filme é fantástico, eu adoro a Tiana, mas o filme não deu a bilheteria que eles esperavam. E aí a gente vai para a próxima e penúltima era. E o penúltimo período é a Era do Revival, que ocorreu entre os anos de 2010 e foi até o ano de 2019. Ó, estamos quase chegando em 2023 aí, nesse período que eu estou contando. Como eu falei, esse é o penúltimo período. Esse período foi bem diferente para a Disney. Depois desse último período que eles estavam experimentando as coisas, eles meio que chegaram no que eles realmente queriam fazer para o seu estúdio, que era, vamos modernizar as histórias que a gente tem. A gente vai contar histórias diferentes, pessoas podendo contar a sua história, mas de uma maneira moderna. Então se a gente vai voltar
ela como as princesas, como foi o filme que praticamente colocou essa época como uma época muito importante, que é Frozen, nós vamos voltar de uma maneira diferente. Então, Frozen, ele é uma história de contos de fada. A Elsa é uma princesa Disney, assim como a Anna. Mas se você reparar, apesar de voltar com os contos de fada, eles modernizaram completamente a sua história. Você pode ver que existe sim um amor verdadeiro, mas o amor é o amor de irmãos. Não é um amor realmente o príncipe com a princesa. Não, é algo mais moderno. Tanto a Elsa como a Anna não são princesas perfeitas. Elas têm erros e problemas. Então esse foi o período que a Disney entrou. Num período onde vamos contar histórias mais reais, palpáveis, que pessoas hoje em dia possam ver e se identificam até mais com aquelas personagens. Tanto personagens como a Elsa e a Anna, como outros que eu vou mencionar aqui. E esse é o período da Disney. Um período onde realmente vamos conversar com essa nova geração, que é alguém que aceita os erros, que é alguém que quer ver os erros na tela, que quer se identificar de certa forma com quem eles estão vendo ali. E a Elsa e a Anna, como eu mencionei aqui do Frozen, é um ótimo exemplo. Frozen se tornou o maior filme assistido da Disney. Pra quem não sabe, o maior filme com pessoas assistidas na Disney, no cinema, VHS, DVD, era o Rei Leão. E era algo praticamente impossível de se passar. Frozen foi tão impactante que ele passou o Rei Leão em horas assistidas, em vezes assistidas. A música Let It Go, não precisa nem falar, ela realmente se tornou uma das músicas mais ouvidas do mundo no período. Então, Frozen quebrou expectativas e trouxe essa nova dinâmica pra Disney, que não veio só com Frozen. Frozen é o mais marcante, mas veio com outros filmes com essa ideia de ter algo mais moderno. E esses filmes eram Enrolados, O Ursinho Pooh, Detona Ralph, Operação Big Hero, Zootopia, Moana, Um Mar de Aventuras, Wi-Fi Ralph, e terminou esse período com Frozen 2, pra você ver como são filmes completamente diferentes, mas com uma linguagem diferente que a Disney tinha feito até agora. E chegamos finalmente na última era da Disney, que é a era dos streaming, que começou em 2020 e tá até hoje em dia, 2023, e vai se manter. Bom, a gente passou por um momento muito difícil do mundo, onde todo mundo ficou preso nas suas casas, então todo mundo precisou se atualizar, e a Disney não é diferente. E aí que entra a época de assistir o filme como você quiser. Nesse período, a Disney tentou experimentar muitas coisas, e o streaming foi esse mercado. O streaming, obviamente, já existia antes disso, mas não existia tantos streamings como existe hoje em dia. A Netflix começou com a moda dos streamings e a partir dela foi surgindo mais e mais streamings. Até que o Disney Plus surgiu. E o Disney Plus pensou, vamos tentar fazer uma ligação de várias mídias, multimídia, pode-se dizer assim, né? Onde você consegue ver o filme no cinema e na sua casa. Tanto que nesse período de teste do streaming, teve animações da Disney e muita polêmica envolvendo animadores, sobre paga ou vem de graça, como que vai funcionar esse período. E aí, a partir daí, eles começaram essa era dos streamings que tá até hoje em dia. Filmes que ficavam um mês no cinema e depois já haviam pro streaming, filmes que já saíram direto pro streaming, e isso é muito raro. Uma animação de alto custo com a qualidade da Disney e direto pro streaming gerou uma polêmica. Mas essa não tem como falar muito como vai ser o resultado dessa última era, porque a gente tá no meio dela. Tem que ver o resultado pós isso, mas até o momento tá sendo muito boa e a Disney se mantém com filmes ótimos. E eu vou falar agora quais são os poucos filmes que lançaram até agora nessa era dos streamings. E os 3 filmes que lançaram nesse período são Mundo Estranho, Encanto e Raya, o Último Dragão. Vale destacar que além desses 3 filmes, vai lançar mais um filme esse ano da Disney, que se chama Wish. Esse filme é para comemorar os 100 anos da Disney. E esses são todas as eras da Disney. O vídeo ficou longo, eu nem mencionei os live action, porque já estava muito longo o vídeo. E essas são as eras da Disney. Eu sei que o vídeo ficou bem longo, bem mais do que eu gostaria, mas para falar de todas as eras e todos os filmes envolvidos, tinha que ser um vídeo mais longo do que o normal. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua era preferida da Disney? Qual é o seu top 5 melhores animações da Disney? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.